entendermos o conceito do nosso trabalho, precisaremos fazer um pequeno resumo sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial aconteceu no período de 1914 a 1918. Os motivos para ela ter acontecido foram as disputas imperialistas, o nacionalismo, as alianças militares, a corrida armamentista e entre outros. Entre as alianças militares, de um lado havia a Tríplice Aliança, criada em 1882, composto pelo Império Alemão, Império Austro-Húngaro e pelo Império Italiano. De outro lado estava a Tríplice Entente, criada em 1907, formada pela Inglaterra, França e Rússia. O estopim para o conflito entre as duas alianças foi o que aconteceu em 28 de junho de 1914, durante a visita do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austriaco, a Sarajevo, capital da Bósnia. A visita do arquiduque foi entendida como uma provocação e colocou em movimento os grupos nacionalistas que existiam na Sérvia e Bósnia. Um membro de um movimento nacionalista bósnio, armado de um revólver, meteu-se à frente do carro que levava Francisco Ferdinando e sua esposa, Sofia. Ele abriu fogo, assassinando ambos. O Império Austro-Húngaro não aceitou as medidas tomadas pela Sérvia com relação ao crime e, no dia 28 de julho de 1914, declarou guerra à Sérvia. Agora, para entendermos a relação sobre a Primeira Guerra Mundial e saquinho de chá, precisamos saber a sua origem. Em 1901, em Milwaukee, Estados Unidos, Roberta C. Lawson e Mary McLaren registraram a primeira patente do saquinho de chá. A ideia para evitar o desperdício é conservar o produto, permitindo ao cliente saboreá-lo mais fresco. Apesar disso, a invenção não teve sucesso comercial imediato, até 1908, quando um acidente aconteceu durante o carregamento de chá que estava sendo transportado por um navio. O importador de chás americano chamado Thomas Sullivan viu que o porão do navio onde estava a carga de chá estava inundado. Nesse momento, Sullivan, magoado pelo acontecido e analisando os sacos molhados, pensou: o porquê não colocar as folhas de chá picadas em saquinhos? E ele começou a mandar o produto para seus clientes dentro de saquinhos, e cada um tinha folhas de chá para exatamente uma caneca. E nisso ele ganhou muito dinheiro vendendo suas amostras e as pessoas mergulhando elas em água quente. Os clientes gostaram da ideia devido à sua simplicidade e praticidade, e por causa da oportunidade de provar diferentes variedades de chá e depois comprar o mais delicioso nas quantidades necessárias. Agora que você já entendeu como surgiu o saquinho de chá e como começou a Primeira Guerra Mundial, agora vamos descobrir qual era a relação entre os dois. O saquinho de chá teve tanto sucesso que durante a Primeira Guerra Mundial ele se tornou tão popular que os soldados da Primeira Guerra Mundial levaram saquinhos de chá. Ainda enquanto rolava a guerra, a companhia alemã Teekane levou a ideia adiante e começou a fornecer o produto em saquinhos de algodão para as tropas. Os sachês eram chamados de bombas de chá. Durante a Primeira Guerra Mundial, começou a fazer parte da ração dos soldados. Os soldados rapidamente se apaixonaram pelas bombas de chá, porque com elas era possível fazer festas de chás nas trincheiras. Para economizar dinheiro, a cera foi substituída por gaze, embora estragasse irremediavelmente o sabor e o aroma da bebida. E depois da guerra, os saquinhos de chá se tornaram muito mais populares. Uma grande curiosidade dessa época é que existe uma lenda que durante a Primeira Guerra Mundial, alguns soldados americanos teriam ido à Bélgica só para provarem as batatas fritas belgas. Como a língua dominante do sul da Bélgica é o francês, eles apelidaram a deliciosa invenção de French fries, em português, batatas francesas. Ela é apenas uma lenda por causa que ninguém sabe quem realmente criou a batata frita, se foi a França ou a Bélgica.
A França diz que as batatas fritas já eram vendidas na década de 1780 por comerciantes na Pont-Neuf. Os belgas juram de pé junto que as famosas fritas foram inventadas em seu país. Diz o mito que camponeses que moravam ao longo do rio Meuse tradicionalmente comiam peixe frito, pescados na região. Em um inverno rigoroso, o frio congelou o rio e os aldeões resolveram fazer pequenas esculturas de peixes com as batatas e depois fritá-las. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado a todos que participaram, como Pedro Antunes, o Gabriel Lopes, Gabriel Araújo e eu, Emer Neto. E espero fazer isso mais vezes. Obrigado para você que está assistindo e até a próxima.